vamos aos vídeos de hoje. O que eu vi pela denúncia que foi publicada ontem é que é grave, é muito grave. Outro dia eu estava dizendo que o Partido Comunista Brasileiro, sabe, foi perseguido durante quase 50 anos sem ter feito 10% do que a equipe do ex-presidente tentou fazer nesse país. Se for provado a denúncia feita pelo Procurador-Geral da tentativa de golpe, da participação do ex-presidente do escalão de primeiro grau dele, o primeiro escalão dele, na tentativa de morte de um ministro da Suprema Corte Eleitoral, na tentativa de assassinato de um presidente da República e do vice-presidente, é uma coisa extremamente grave. Eu tenho certeza que, se for provado, ele só tem uma saída: ser preso. Ele e quem participou dessa quadrilha que estava não tentando governar, mas tentando tomar conta do país como se fosse propriedade privada. Obviamente que eu acho que eles terão o direito de se defender, terão o direito de dizer que é mentira, mas se for provado, não tem outra solução senão ser condenado. Presidente, digamos que ele era mais humilde, né? Então ele estava pressionando e ficava enchendo o saco. Então eu falei, não, vai que estamos firme ainda, estamos na luta. Então foi um pouco nesse sentido. É como eu comento para o senhor. Eram várias mensagens, várias pessoas pedindo, igual essa mensagem, ministro. Eu falei, eu recebia centenas. Igual essa mensagem, tinha centenas, né? Com outros contextos, com outras perguntas, e o pessoal querendo falar cifrado, querendo falar criptografado para não ser percebido. Então a quantidade de mensagens eram muitas. Mas realmente a ideia era: não vai acontecer nada, vocês não vão virar a mesa, né? Nós estamos aqui, nós ajudamos, né? Mobilizamos milhares de pessoas. E ele é do agro. Ele é mais humilde, mas é do agro. E ele estava lá, alguém estava sustentando ele lá, né? E esse pessoal estava cobrando. Então o sentido é um pouco disso, né? Sim, a pergunta dele, todos nós aqui concordamos que ele está cobrando porque colaboraram com a carne, com o dinheiro, com infraestrutura, com gente. Isso. Mas ele pergunta: vai ser feito mesmo o churrasco, que seria o golpe? O que eu quero entender melhor é a sua resposta. O senhor não disse, não sei, vamos ver. O senhor disse, vai sim, ponto de honra. O que o senhor quis dizer com isso? Ministro, eu acho que o contexto foi, que eu falei, era o que o presidente ainda mantinha a chama acesa, que pudesse acontecer alguma coisa. O senhor mantinha a chama acesa? O senhor acreditava que dava para dar o golpe até o último minuto? Não, senhor. Não, senhor. Eu, na minha opinião particular, não. E até porque eu sabia, se o senhor percebe, se o senhor pegar todas as minhas mensagens antigas, você vai perceber que eu falava, não encontrou fraude, o senhor está preocupando, está procurando, o presidente não vai dar golpe. Assim, se o senhor percebe, todas as minhas mensagens elas são nesse sentido. E eu estava acompanhando, estava vendo o que estava acontecendo. Até por saber que as Forças Armadas não iam fazer nada, né? Então eu agora, já sabia. O senhor disse que, até porque o senhor mesmo falou, foram mais de 13 vezes, mas foi que realmente as provas mostram que esse tenente, ele é tenente, né, Aparecido Portela? Reserva, sim, senhor. Ele tinha uma amizade com o ex-presidente Bolsonaro, e o senhor disse que o presidente sempre dava esperanças, né, que algo fosse aparecer, eu até notei as palavras do senhor, algo fosse aparecer para convencer as Forças Armadas. Isso, sim, senhor. Inclusive, só abrindo um parênteses, para não perder a ideia, esse foi um dos motivos que o presidente não desmobilizou o povo na rua. Porque muita gente dava para ele o assessoramento, como eu falei na minha colaboração, né? Uns eram radicais, né? Outros eram medianos. Não concordamos, mas não tem o que fazer. E outros eram conservadores. Presidente, manda esse povo para casa, aceita a derrota e fala que só vai ser oposição ao Lula e ponto final, né? Agora até... Não, até o Não, o senhor falou que esse foi um dos motivos para o presidente não desmobilizar as pessoas nos quartéis. Então, mas por que o presidente falava? Eu não chamei o povo, não tem uma mensagem minha chamando o povo para a rua. O povo veio porque quis. E segundo, porque ele tinha esperança que até o último momento, né, até ele dia falou, Papai do Céu sempre ajudou a gente, vamos ver o que aparece aí.
que até o último momento fosse aparecer uma prova cabal que houve fraude nas urnas. E aí sim todo mundo visse, e aí teria aquele povo na rua, mobilização, as Forças Armadas. Então, eu acho que esse era o que passava na cabeça do presidente, assim, no tempo que eu estava com ele. Que agora eu trago mais uma apuração, viu? Porque é o seguinte, na abertura do jornal hoje eu te contei que ministros do Supremo Tribunal Federal com os quais eu conversei me disseram que uma condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro ainda neste ano de 2025 é bem plausível, ou seja, deve acontecer. Agora eu trago aqui as impressões de fontes do STF com as quais eu falei sobre essa denúncia. Um ministro do Supremo me disse que em muitos anos de corte, esta é uma das denúncias mais consistentes com as quais ele já se deparou. Disse que passa longe da tese, por exemplo, do domínio do fato, porque as provas apresentadas demonstram os fatos propriamente ditos, e não tese de domínio do fato, não, que teria ali, as provas mostrariam de fato a participação dos acusados. E esse ministro especificamente com que eu conversei sobre a consistência da denúncia, usou a seguinte expressão: a PGR apresenta uma denúncia com sujeito, verbo e predicado. E aqui ele indica, se tratar de uma peça completa, que conta uma história com começo, meio e fim. E ainda faz uma ponderação, olha, ao longo do processo penal, as defesas serão ouvidas. E aí ele fez uma ponderação, me disse o seguinte, esse ministro supremo com o qual eu conversei, me disse o seguinte: não vamos nos esquecer que as pessoas, os envolvidos, ainda serão ouvidos. E que muitas dessas pessoas podem decidir confessar os seus crimes ou então apontar os culpados. Então, quer dizer, o que temos aí, Theo Cury já disse isso, o que temos aí pode trazer ainda mais elementos novos, pode implicar mais gente ou pode implicar ainda mais as pessoas que já estão denunciadas, Yuripita. O que será que eles iam fazer depois que desse o golpe? Qual é a dúvida? Botar na cadeia, botar para fora do país, perseguir, matar e torturar. A pessoa que vai pro microfone para saudar a brilhante Ustra é o quê? Gostaria de fazer muito pior. Importante destacar, inclusive, um julgamento que está sendo tocado no STF hoje pelo ministro Flávio Dino, que desconsidera a ocultação de cadáver nos perdões ali colocados na lei da anistia. Que foi o que aconteceu com Rubens Paiva? Ou os generais não sabem o que aconteceu com ele? Onde é que ele foi enterrado? Sabem sim, precisam pagar por isso. Alguns seguem vivos ou recebendo fortunas do Estado brasileiro. Precisam perder esse dinheiro. Receber dinheiro o quê? Por ter torturado? Por ter atentado contra a democracia? Que paguem pelo que fizeram. Sejam generais, empresários, seja quem for. É um absurdo atentar contra a liberdade democrática, o direito de manifestação e aqui a vontade popular. Foi o povo que não quis que o Bolsonaro se reelegesse. E acham que reunindo aqui aquela meia dúzia de golpistas, felizmente incompetentes, eles vão conseguir passar por cima do povo brasileiro? Não conseguirão. Por isso eu espero que o Supremo Tribunal Federal, assim como foi anunciado, possa esse ano fazer o julgamento. É claro que ele ou qualquer um, Bolsonaro, seja quem for, vai ter o devido processo legal, porque a democracia assim o garante, o direito de defesa, mas eu não tenho a menor dúvida de qual deve ser o julgamento. A nossa geração está aqui, ainda estamos aqui, afinal de contas, para dizer que não haverá anistia. Nós lutaremos pela responsabilização de todos eles, por memória, por verdade e por justiça. Muito obrigada. Se você chegou até aqui e não é inscrito ainda, por que? Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e vamos para mais vídeo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.